Você sabia que existe uma mensagem escondida na saudação da carta aos Romanos? Olá, meu nome é Pedro Suliano e hoje vamos estar falando um pouquinho dessa carta tão significativa do apóstolo Paulo. Paulo, ao contrário da carta de Corinto, não se preocupa em provar sua apostolicidade na carta aos Romanos. Isso é, o motivo pelo qual ele foi chamado como um apóstolo de Cristo, porque a própria igreja em Roma não foi fundada por nenhum, isso mesmo, pasme, nenhum apóstolo de Cristo. É uma igreja que cresceu de forma orgânica. É possível que algumas pessoas que estavam na festa de Pentecostes, onde houve o derramamento do Espírito, tenham voltado para Roma e fundado essa igreja. Lucas escreve em Atos 2:10. Existiam alguns forasteiros romanos. Não se sabe muito bem se Lucas escreveu isso porque Teófilo era de fato um romano ou era um grego que trabalhava para os romanos. Para você que não sabe, Teófilo foi uma espécie de mecena ou patrono para quem Lucas escreveu tanto Atos dos Apóstolos quanto o Evangelho de Lucas, e demonstraria dessa forma de onde veio a fé que Teófilo tanto amava. E sendo isso fato ou não, a igreja de Roma cresceu. E como podemos ler, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para você que não sabe, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 57. E Paulo possivelmente tomou conhecimento da igreja de Roma por Priscila e Áquila. Houveram na história duas tentativas de expurgo dos judeus da capital. O primeiro foi feito por Tibério no ano 19 depois de Cristo. Ele começou a alocar os soldados judeus que pertenciam a Roma longe das capitais e longe um dos outros. Isso se dava ao fato de que os judeus não partilhavam da herança cultural romana. E era uma das formas que Roma doutrinava toda a sua população. Porém, a supressão não funcionou, e assim que Tibério veio a falecer, todos os judeus voltaram a Roma. Haja vista que era uma capital, então era muito mais fácil você prosperar em Roma do que qualquer uma de suas províncias. Todos os judeus e cristãos eram acusados como agitadores. Isso é, eles não participavam da vida ativa da cidade e nem da vida ativa do império. O culto prestado às divindades era obrigatório. Além disso, um dia do ano, o imperador era louvado como um deus. Se não me engano, o termo Kyrion era usado, de Senhor, mas nenhum judeu nem cristão se ajoelhava para ele. Isso foi causando um grande descontentamento por parte do império. E no ano 50, Cláudio então expurga todos os judeus de Roma. Com isso, nosso casal, Priscila e Áquila, vão para a cidade de Corinto, onde encontram Paulo de Tarso. Paulo viveu mais ou menos 1 ano e meio com eles porque eles tinham o mesmo trabalho, que era fazer tendas, e deles conheceu muito sobre a igreja de Roma. Paulo, então, no ano 57, decide escrever a carta aos romanos. Porém, depois do tempo que eles viveram em Corinto, logo em seguida, Priscila e Áquila voltaram a Roma. Porém, o imperador era muito pior. Nero era o imperador da época e decidiu colocar fim aos cristãos. Você certamente já soube da história de Nero. Eu não preciso falar muito sobre Nero. Só existe um fato, e esse único fato que eu vou te falar sobre Nero já vai te deixar bem atento como era o tratamento a cristãos na época. Nero utilizava o termo que os cristãos falavam de serem luz do mundo e ateava fogo em pessoas que estavam sendo crucificadas na cidade. O cristianismo, assim como o judaísmo, eram altamente perseguidos pelo Império Romano. Paulo então se propõe a escrever para a igreja de Roma, não apenas para ter um apoio para passar a Espanha, como muitos dizem, mas para animá-los à fé e fortificar a sã doutrina. Observamos, logo na introdução, um chamado à vocação da fé, onde conseguimos ler nas entrelinhas que Jesus Cristo é o Evangelho de Deus prometido nas Escrituras e que Ele é um com Deus, pois Ele tem o Espírito de majestade. Além disso, vemos uma diferenciação clara. O próprio Deus habitou entre nós e veio, de acordo com a carne, pela descendência de Davi. O Evangelho, então, é passado para os irmãos de Roma como algo efetivamente superior a tudo quanto eles viviam. Paulo sabia que existia uma forte perseguição aos irmãos. Ele mesmo havia de experimentar essa perseguição. Sua carta busca encorajá-los na fé e não se darem por vencidos, trazendo a importância da comunhão de viver.
Afinal, a Igreja de Roma, apesar de não ser fundada por um dos apóstolos, foi fundada segundo a vontade de Deus e não deveria ser excluída das outras igrejas. Paulo, então, se propaga como o apóstolo dos gentios e que Deus enviou Cristo, seu Filho, não apenas para judeus, mas para todo aquele que nele crê. Isso nos leva a pensar o quanto devemos nos preocupar em santificar-nos. Afinal de contas, nós fomos escolhidos em Cristo para vivermos uma nova vida. Não devemos viver como os romanos, ou melhor, como o mundo vive, e sim pela renovação. Não devemos viver como a cultura deseja que vivamos, e sim segundo a graça do Santo Evangelho em Cristo, porque recebemos um novo coração para vivermos coisas novas em Deus. Que venhamos a propagar o Evangelho de Cristo aonde quer que estejamos. E isso me leva à seguinte pergunta a você: como você tem vivido essa nova identidade em Cristo Jesus? Será que você tem deixado por vezes o velho homem ganhar? Ou será que você está preocupado com a santificação constante?